Eu perguntei para Deus por que ele aconteceu. Ela disse não. Mas Deus me trouxe a memória do porquê que somos chamados. Amém? Amém. Foi à tarde, o pastor Armando me levou. O irmão se foi fazer a mensagem. Coração estraçalhado, mas quem é chamado, nós somos chamados para fazer algo do Senhor. Jamais devemos dizer não, mas devemos ser obedientes à voz de Deus. Senhor, porque todas as vezes que eu desobedeço meu Senhor, a gente recebe uma consequência negativa da parte de Deus, para que a gente venha aprender a trilhar os caminhos de Deus e a obedecer. Amém? Eu quero ler o versículo de número 4, não é? Até o 6, o 8. Jeremias, primeiro versículo 4, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes de sair da mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança, onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração e vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, os teus filhos, na tua santa presença, Deus. E aqui estou para poder fazer conforme a tua vontade, e usa como instrumento das tuas mãos. Senhor, fala com a igreja, fala comigo, para que nós venhamos a Deus obedecer ao Senhor. Pai, traga, meu Pai, a mensagem dada, janelas do céu sobre este lugar. Que derrame, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós que estamos na tua presença. Pai Santo, que nós venhamos em nome de Jesus compreender, Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós nesta campanha, nesta palavra. Assim eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Como eu havia dito, irmãos, quando Deus chama cada um de nós para uma determinada obra aqui na terra, Ele sempre tem nos orientado como fazer essa obra. Deus não deixa nós, que somos obedientes a Ele, fazer de qualquer maneira, mas Ele sempre nos orientado e nos mandado fazer conforme a vontade dEle. Sim ou não? A questão é que vem à minha memória hoje, porque hoje foi um dia de muita luta, de muita tribulação, de muita angústia, de muito sofrimento, de muita perseguição. Foi muita luta, foi muita coisa que aconteceu no decorrer do dia, que para desanimar qualquer um que passasse pelo que nós passamos nesse dia. Mas quando o pastor Armando me ligou, eu entendi qual é o projeto de Deus na vida de todos nós que somos chamados para realizar a obra do Senhor. Eu comecei a lembrar do culto em que nós participamos, tivemos um privilégio de contemplar aos nossos olhos o que Deus tem chamado o povo dele para poder realizar. Pessoas que estavam aí precisando de uma oração, precisando de uma libertação, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um ombro amigo, precisando de alguém para poder ministrar uma palavra, uma bênção sobre aquelas vidas. Pessoas que estavam com suas vidas ali totalmente, às vezes ali sem saída, totalmente destruídas, famílias às vezes que precisavam de ter um encontro com Deus. E aí muitas vezes, irmãos, se nós disséssemos não, pela distância que é, nós saímos do senador primeiro,
saiu da Vila Pedroso e fomos ao Vale do Sonho fazer essa grande obra lá que Deus nos enviou. E se nós ficássemos parados? E se nós fôssemos negligentes ao chamado que temos? Será que aquelas pessoas alcançariam o poder de Deus igual foi alcançado naquela noite? Será que aquelas pessoas tivessem o privilégio de contemplar com seus olhos a grandeza desse Deus que tanto é chamado nós? Será que cada um de nós que aqui estamos na presença do Senhor, talvez só estamos aqui porque alguém foi obediente à voz de Deus, falou de Deus para alguém, alguém dobrou o joelho, talvez até o seu favor, alguém falou de Deus para você, alguém pagou o preço para que nós estivéssemos aqui hoje, mas imagina se fossem negligentes e não obedecessem o chamado do Pai. E aí veio a minha memória o projeto que foi realizado no céu com Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós devemos renunciar os seres humanos conosco novamente, porque está tudo ali sem saída. Nós devemos ali fazer algo diferente, nós devemos enviar alguém, mas a quem enviarei? Jesus Cristo, de prontidão eu creio naquela conversa com o Pai, envia isso, eu vou lá, eu consigo, eu vou lá, eu vou fazer, o Senhor pode me enviar em que eu vou realizar essa grande obra, e eu vejo o sofrimento em que Cristo passou, e eu vejo o quanto Ele sofreu para que eu e você estivéssemos aqui, contemplando a glória de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, com vida, com saúde, sabe? E ouvindo que é necessário nessa obra continuar em obras maiores do que Ele foi enviado a fazer, e confiou na mão de muitos de nós que aqui estamos na presença de Deus. A questão é como Jeremias, ele está dizendo aqui: Senhor, eu não passo de uma criança, começa assim, a dizer que não dá conta de fazer. Ele falou assim: não temas diante deles, porque eu estou contigo. Então aquilo que Deus te enviou para realizar, não precisa você ter medo de fazer. Deus está com você no projeto que Ele quer realizar, no chamado em que Ele quer fazer, por intermédio da sua vida. Mas muitas vezes a gente não tem virado apenas os rostos, assim como diz na palavra em Isaías, temos virado as costas para o projeto que Deus confiou nas nossas mãos. E eu quero te dar uma notícia: aquilo que Deus confiou para você realizar, outra pessoa não vai realizar, porque Deus vai te capacitar e vai te mostrar que é você. Foi você que foi chamado para poder realizar a obra em que Ele confiou nas suas mãos. Amém? Ele não vai pegar um turbado e fazer um turbado. Você pode até arrumar um turbado e enviar para outros, mas ele vai te amassar e vai fazer um vaso de acordo com o vaso de acordo com a necessidade do chamado que você tem. Amém? Mas quando ele começar a arrancar os seus defeitos, não começa a gritar, não. Amém? Qual é o seu chamado? Quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado? Quantas pessoas necessitam de um abraço seu, de um carinho seu, de uma palavra sua? Amém? E quando a gente vê Jeremias no pátio da guarda, muita gente acha lindo esse versículo, mas ninguém olha para a situação desse homem que estava encarcerado no pátio da guarda. Todo mundo fala esse versículo na Bíblia porque é maravilhoso e realmente é. O que ele diz? Em Jeremias 33, no versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ninguém atenta para a situação em que aquele homem estava. Às vezes você está dizendo: eu não posso, às vezes eu não consigo falar direito, às vezes eu não tenho uma leitura suficiente. Mas quem é que vai te capacitar se o próprio Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu colocarei as palavras na sua boca, não temas, porque o poder está sobre as minhas mãos. Não é seu. Eu vou te capacitar para expulsar os demônios, eu vou te capacitar para ministrar a cura. Mas tem gente que está dizendo: eu não passo de uma criança, eu não passo de uma analfabeta. Quem sou eu na igreja? Quem sou
Deus te vê e tem um projeto com esse Deus que você estivesse aqui, é porque Deus tem um plano de salvação, não só na sua vida, mas naquelas pessoas que estão no seu lado. Aleluia! Você pode e deve fazer aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Porque se depender da minha carne, eu não estaria aqui hoje. Porque se dependesse de mim mesmo, eu não estaria aqui hoje. Mas como Cristo diz, Pai, está consumado, vou voltar para o céu e de lá enviar o Consolador que habita em mim, que eu sou templo dele, ele é que me fortalece, me capacita e me faz, por meio do poder de Deus que habita em nós, realizar essa obra em que Deus confiou nas nossas mãos. Amém? A unção de Deus está sobre vocês. O poder de Deus por meio do Espírito Santo está na vida de cada um de vocês. Mas se nós começarmos a virar as costas para esse chamado, começar a fechar a nossa boca, como que essas pessoas alcançarão o poder de Deus na vida de muitos, igual a gente não tem prova naquele lugar? Pessoas não imaginavam que ia acontecer o que aconteceu. Estava tudo tão natural, uma palavra, um hino entoado, uma mensagem do irmão. Mas quando nós, em nome do Senhor Jesus, começamos a orar para aquelas pessoas, começamos as pessoas a sentir a glória de Deus, o poder de Deus, não foi assim, minha vida. Não foi assim, irmão Deus. E aquelas pessoas sendo livres e libertas, tem prazer maior do que esse. Você sabe qual é a maior alegria de um pastor? É em ver você subir no altar do Senhor e dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus, me libertou e me fez andar e ascendar em meus pés. Sabe qual é a maior alegria de um pastor verdadeiro? Não é que você venha aqui e ganhou, não que isso seja errado. Deus pode te dar muito mais. Se você ganhou uma casa, um carro novo, Deus pode te dar, porque na Isaías 1,19 diz que se quiseres ser humildes, comereis o melhor dessa terra. O melhor da terra é para você mesmo. Mas primeiro você tem que ouvir a voz de Deus e começar a realizar essa obra. Amém? Mas o seu chamado, como é que está? Você está realizando? Você está fazendo conforme Deus te chamou para fazer? Você sabe o que tem que fazer, porque o Espírito Santo revela isso todos os dias no seu coração. Você sabe que tem que realizar essa obra. Você sabe que tem que buscar mais de Deus. Você sabe que tem que se consagrar mais. Você sabe que tem que falar de Deus no seu trabalho. Você sabe que aonde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Você sabe de tudo isso. Mas muitas vezes você se esquece de quem é. Aleluia! E todas as vezes em que eu desobedeço o meu Deus, é uma nação santa sim, mas toda vez que fez errado, ela foi escravizada pelos inimigos. O que tem acontecido é que muitos crentes estão escravizados pelo inimigo, pelo Satanás, na carnalidade, não conseguem mais ver o poder de Deus, não conseguem mais enxergar a grandeza desse Deus. E às vezes a carne flua com tanta propriedade que ela começa a tocar aquilo que é de Deus por aquilo que é carnal, aquilo que é humano. E todas as vezes aí vem as consequências, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Talvez não seja somente a morte física, mas a pior morte que um crente pode experimentar é a morte espiritual. Ele fica dormente, ele não sente a presença de Deus, entra e sai da igreja da mesma forma, e a vida começa a se definir a cada dia, a cada momento, quando a saída da vida. Amém? Aleluia! Aí chega num versículo como esse, clama a mim, vai clamar e rasgar a alma diante do Senhor. Mas não vê a situação, olha, a tribulação, as lutas, nós iremos passar. Sim, nós iremos passar. Veja José, precisava de José ser jogado no poço, precisava de José ser preso, precisava de José
fazer tudo aquilo, mas uma coisa em que nós devemos aprender, independente da situação em que eu esteja passando, eu tenho que saber que há um Deus que zela por mim, tem cuidado de mim, a minha conduta, o meu chamado, aquilo que Deus confiou na minha mão não pode ser negociado. Eu não posso. Imagina se José cai com aquela mulher, toda aquela nação pereceria de fome, mas Deus já havia elaborado esse projeto lá atrás, para que seja executado por meio dele e por meio de você. Deus tem planos e projetos que talvez serão realizados no futuro, irmão. Talvez você não entende o que você tem passado agora, talvez você está lá no buraco, lá no fundo, e você, puxa Deus, eu vim aqui para ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, de autoestima, que venha levantar o meu astral, e o Senhor me faz uma palavra dessa. É isso mesmo. Por mais que você esteja no buraco, é lá no buraco que Deus te tira, mas você, por meio da tua palavra, da sua conduta diante de Deus, sabe, você vai salvar a sua casa, você vai salvar a sua família, você vai salvar o Goiânia, você vai salvar o estado de Goiás. Talvez por meio das palavras em que Deus coloca na sua boca, você salva todo o nosso país. Então, em nome de Jesus, veja o chamado que você tem. Veja a grandeza de Deus está sobre a sua vida. Eu achei lindo, em nome de Jesus, e vamos continuar fazendo, porque o maior desejo de quem é salvo é de ganhar almas para o reino de Deus. Se o seu desejo não é ganhar ninguém, meu amigo, nem a sua alma ainda está ganha. Porque se eu perguntar quem tem certeza da sua salvação neste momento, muitos terão dúvidas. E que nós estamos fazendo e realizando na obra do Senhor. Deus não é Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que vai deixar você sentir esse tipo de sentimento de dúvida no seu coração. Deus não vai deixar você naufragar diante da tempestade. Pensa, quando aqueles homens passaram, a sua luta não é nada diante daquilo que esses homens passaram, para que essas palavras chegassem a nós nos dias de hoje. Mas quando você se dá mais os levantes têm. Hoje eu entendi isso, irmão, sério. Se eu pudesse falar o que aconteceu, eu não vou falar. Sabe, eu esqueci, hoje vai jogar no lugar do esquecimento, mas não era nem para estar, era para estar chorando, lamentando. Deus, por que isso? E tem gente que gosta de fazer de vítima, irmãos. Para com isso. Para de querer fazer de vítima. Deus é contigo. Luta contra esse mal que tem se levantado contra você, meu irmão. Luta contra os demônios que querem tirar o projeto de Deus de diante da tua face. Luta contra esse demônio que tem escravizado você naquilo que não é de Deus. Luta contra Satanás que quer tirar a presença do Espírito Santo da sua vida. Luta, irmão, todas as sexta-feiras com a grandeza de Deus na sua vida. Eu rejeito os pratos. Satanás, eu te rejeito. Satanás vai colocando um prato e você vai desviando por meio da luz do Espírito Santo e você vai vencendo as barreiras. Mas não rejeite o chamado que você tem. Não rejeite as palavras em que o Espírito de Deus coloca na sua boca. Não rejeite a autoridade que Deus te deu de dizer não ao pecado. Você tem autoridade, você pode dizer não ao pecado, ao erro. Você pode dizer não aos seus olhos em verem coisas que não edificam a sua vida, a sua carne ali, não edifica. E tem pessoas se perdendo e achando que está arrebentando e está sendo arrebentado. Está sendo arrebentado. Mas o chamado de Deus, ele continua de pé. Glória a Deus, aleluia. Não desista. Quem tem que desistir é Satanás de lutar contra você. Que por um caminho se levantarão contra ti, se
Espírito Santo do Senhor, que foi a promessa de Cristo, diz que estaríamos conosco até a consumação dos séculos. Já está, chegamos aí, a consumação dos séculos, todos nós. Mas eu quis em evidência nos dias atuais, não é o Espírito do Senhor que está sobre a minha vida e a sua vida. Então, por que nós vamos ser negligentes aquele que Cristo enviou do céu para que nós continuássemos a fazer a obra do Senhor? E ele diz aqui, a palavra dele está bem clara aqui para nós. Ele está dizendo, traz essa palavra para você, veja a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, você já é Deus. Aí ele diz, no ventre te conheci, lá no ventre eu já sabia quem tu era. Lá no ventre da sua mãe, Deus já sabia que poderia contar com você. Aleluia. Lá no ventre da sua mãe, Ele sabia que você estaria aqui hoje para poder ouvir esta palavra. Esse é o Deus que nós pregamos e continuaremos pregando neste lugar. É o Deus que conhece o seu pensamento e o seu desejo. É o Deus que as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. Não tem nada oculto aos olhos desse Deus. Não tem nada que Deus não possa realizar. Não tem nada que Deus não possa fazer. A não ser que você diga: não, Senhor, eu não quero ser um instrumento nas tuas mãos. O único que pode afastar você de Deus não é o diabo, mas é você mesmo. Aquilo que você alimenta mais é o que vai aparecer. Somente você pode dizer o caminho em que você quer percorrer. Somente você pode escolher qual é o lado em que você quer viver. Satanás vai tentar te convencer de alguma maneira, mas Satanás não é maior do que o Espírito do Senhor. O problema é que tem muita gente dando ouvido ao que Satanás fala, do que o homem fala, do que o Espírito diz a igreja. E prefere viver com ele, sendo negligente ao chamado que tem, do que servir a esse Deus, porque, nossa, parece que quando eu não estava na igreja, a minha vida parece como era crente. Vivia naquela rodada de cachaça, de cerveja, de não sei disso e daquilo, até a minha vida financeira era melhor. Tem gente que fala desse jeito, sim ou não? Mas aí lembra desse homem encarcerado lá no pátio da barra, preso, e ao versículo a Deus coloca até mesmo, né? Como no cartão de visita. Eu mesmo tenho na minha nota fiscal da empresa, clama mesmo por este jeito, lê, mas eu tenho que ter noção do que aquele homem estava passando para que essa palavra me lembrasse da fé dos Deus. Talvez você está aqui hoje na presença de Deus com o coração sangrando. Talvez você está aqui hoje com um problema de saúde, irmão, que a medicina já desenganou você. Mas o que você tem que ter a certeza é que o Espírito do Senhor, o seu Deus, é maior do que todas essas coisas. Você tem que ter certeza que você é de Deus e acabou, não tem mais conversa, eu não vou negociar a minha salvação com essas coisas que não vai edificar a fé e a vida de ninguém. A prova vem, mas essa prova não pode tirar a salvação de você. A luta vem, mas o seu chamado é maior do que essa luta. A sua fé, quando for provada, tem que ser semelhante ao ouro. O ouro, quanto mais fogo coloca, mais puro fica, né? Se eu não. Como foi a menina? Quando a minha fé é provada, eu tenho a chance de crescer.
Então cresça na presença de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para ser atemporário, sem termos. Aleluia! Mas eu quero orar por você, que tem um chamado, mas tem sido negligente ao chamado de Deus. Eu quero orar por você, que quer receber mais de Deus, força, poder, autoridade de Deus. Vem aqui na frente do altar, eu quero orar por você. Deus vai fazer uma grande obra nesse momento na vida de todos vocês. Não negocie aquilo que Deus quer.